falta de comida combinada com inverno rigoroso. Alguns deles ficaram dentro do navio. O navio, Ana, já estava sujo. Pensa, imagina, hein? Né? deveria ter ratos, comida estragada. Né? Uhum. Então, muitos morreram de escorbuto. Escorbuto é uma doença que se dá pela falta de vitamina, certo? Então, Ana, foi triste, Ana, foi muito triste. Morreram 44. Das 102 pessoas, 44 morreram, Ana. Nossa, quase metade, né? Praticamente. Sim. Então, nessa primeira colônia, morreram a metade, porém, eles eram um povo de fé, porque eles foram lá motivados pelo quê? Pela religião, pela fé deles. Então, os sobreviventes, né, persistentes, porque não tinha como voltar, Ana, não tinha volta. Eles iam voltar para o lugar onde eles eram hostilizados, né? Agora é complicado, né? Exato. Então, o que aconteceu? Então, eles tiveram que persistir. E aí, Ana, aí começa a história. Então, nada dura para sempre. O inverno acabou e veio a primavera. E aí, Ana, no dia de março de 1621, apareceu na colônia 2 indígenas. Certo. Imagina o espanto deles. Pronto. Porque eles tinham aquela lembrança de que eles foram hostilizados. Certo? E aí apareceram esses 2 indígenas. Enfim, a maioria da colônia eram mulheres e crianças. Estavam famintos. Mas um desses indígenas os cumprimentou em inglês. Olha, quer dizer, imagina, né, a surpresa, chega um indígena nativo falando inglês. Deve ter sido um espanto geral, né? Isso mesmo. E esse índio que chegou falando inglês, o nome dele era Tisquanto, que ficou conhecido como Esquanto. E ele chegou acompanhado do Samoset. O Samoset, ele era um Sachem, que na língua deles significa algo parecido como se fosse cacique. Certo. Tá? Então, o Samoset, ele... Olha, Ana, que interessante. Por isso que a colonização americana do norte da América não foi fácil, porque os povos nativos, eles já tinham suas confederações, eles já tinham territórios demarcados. Né? Então, assim, chegou lá, então chegou o Esquanto e o Samoset. O Samoset era o cacique da tribo Abenaki, tá? E aí você me pergunta, como que o Esquanto aprendeu inglês? Pois é, estranho, né? De onde que ele aprendeu inglês para chegar falando assim? E pelo visto falava bem, né? Sim. E aí, Ana, e olha que coisa, a gente está falando de uma época, Ana, que não tinha curso de inglês, não, tá? Pois não tinha não tinha WhatsApp, não tinha tradutor, né? Instantâneo. Então, Ana, eu fico assim imaginando a inteligência desse índio. É verdade. Meu, como que ele foi... Então, vamos lá. Como que o Esquanto aprendeu inglês? Como a gente está falando... Oi? Como que aconteceu isso? Vamos lá. Na verdade, Ana, lá, então, o que acontece? O Esquanto, ele foi muito antes disso, a gente está falando aí, o Esquanto chegou em 1621, na então colônia de Plymouth, né? A colônia dos peregrinos. Só que anos antes, olha que interessante, ele foi capturado provavelmente por piratas espanhóis. Ele foi capturado, ele foi vendido como escravo lá na Espanha. Meu Deus. E lá na Espanha, o Esquanto, ele foi resgatado por um frei católico. Nossa. E esse frei conseguiu levá-lo lá para a Inglaterra. Uau, quer dizer, ele foi capturado e levado para a Espanha, ou seja, aprendeu a falar espanhol também, e depois ele foi parar na Inglaterra. Ele foi parar na Inglaterra. Uau. E lá, um mercador inglês ficou muito interessado, né, comprou o Esquanto, e esse mercador inglês ensinou inglês para o Esquanto. Voltando alguns anos antes, no início do século XVII, o sul da atual região da Nova Inglaterra, hoje, que é composta pelos estados do Maine, de New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Connecticut e Rhode Island. Então, essa região, como eu falei para você, ela já tinha inúmeras confederações de vários povos nativos americanos. Aquela região, na língua deles, era uma língua algonquiana,
Era conhecida, olha que nome bonito, era Terra do Amanhecer. Olha que bonito, né? Já tinham até um nome e tudo mais, né? Ou seja, é interessante o pessoal saber que não é que os europeus chegaram no nada, que não tinha ninguém, né? Tinha um povo ali todo organizado, com uma língua, com uma cultura, né? Só que foi dizimada, né? Sim, sim, Ana. Então nós estamos falando de povos que já tinham a sua cultura, já tinham seus costumes, suas tradições, suas línguas, eles tinham territórios, já existiam várias tribos. Essas tribos já tinham como, vamos falar assim, que na nossa civilização eles já tinham prefeitos e governadores. Olha. Então a colonização da América do Norte, ela foi mais tardia, tá? Eu acho que deve ser até por conta do inverno, por conta também desses povos mais organizados. Então, assim, já tinham comércio, já tinham trocas entre mercadores europeus e os chefes dessas tribos. Só que eles não aceitavam, os colonizadores, eles não aceitavam nenhum tipo de assentamento de europeus. Entendi. É por isso que os ingleses não tinham tanto interesse, então, em colonizar a América, né? Porque eles achavam que era difícil, né? Porque você já tinha os nativos ali organizados e tudo mais. Quer dizer, a gente não vê dos ingleses o interesse de colonizar como teve dos portugueses em relação ao Brasil, né? Isso mesmo, Ana.